assim, são várias coisas, né? Hoje eu aprendi a ouvir rock, assim, aprendi com meus amigos, né? Aprendi com o Saulo, que é muito amigo meu. Nossa. Sempre vi o desempenho dele, todo aquele interesse pela música, pela qualidade, pelo grau de dificuldade. É um cara que curte o som, né? No meu caso, cara, eu tinha uma cabeça muito maluca, sabe? Eu era perturbado, cara. Eu não tinha, eu era hiperativo, sabe? Então eu ficava pensando, pô, o que fazer da vida para ser feliz, né? Minha maior pergunta era essa: o que eu faço para ser feliz? O que eu faço para existir nesse mundão, né, cara? Porque é o que a maioria das pessoas perguntam, cara, né? Ele tinha o quê? 16 anos, cara, também. Isso que eu ia perguntar. Qual que é a régua ali, ó? Aí eu falei assim, pô, acho que fazer sucesso, mas fazer sucesso como? Fazer sucesso igual Nirvana, então vou chapar de droga e foda-se tudo. E com 27 anos eu me mato também. Exato. Pelo amor de Deus. Eu tinha uma ideia dessa. Eu tinha tinha uma loucura dessa. Eu fui liberto dessa cena, porque minha cabeça era muito paranoica com isso tudo, sabe? Porque, tipo, tudo aquilo que eu vivia intensamente, com droga e tudo mais, aquilo não satisfazia, evidentemente, né? Voltava para casa pior. Evidentemente hoje, né, tendo um olhar, né? Hã? Evidentemente hoje ainda sabendo, né? Mas na época era ruim, passado. porque você voltava com uma puta ressaca, voltava com aquela ansiedade da droga e tudo mais, né? Cara, aquilo começa a dominar a sua mente, né, cara? Você começa a falar. perder a liberdade, né? Você começa a perder a liberdade, começa a ficar dependente, né? Depende daquilo. É. E eu vou te falar uma coisa, e tudo isso que ele está falando, ele trabalhava, ele sempre foi responsável. Não perdia dia de trabalho nem nada. E eu lembro uma cena hoje que ele tinha, acho que é um prêmio, o seu pai tinha um prêmio. Meu pai tinha um prêmio. Uma vez eu fui entrar no carro dele, ele falou assim, senhor, na época era Dundum, vocês me chamavam, senhor Dundum, sai daqui que você não é para isso. Você lembra disso? Ele não deixou andar com ele, cara. Entendi. Tinha uma galera que eu fazia. Tinha uma galera que eu fazia assim. Você nunca esquece aqui, disso, né? Porque foi puta conselho. Eu falei pro Saulo, quando eu era adolescente, eu falei assim, se eu ver você usando droga, eu vou bater em você. Até hoje mas nunca. fiz cagada pra caramba ali, né? Junto com aquela galera. Infelizmente, né? A gente não consegue resolver isso. Não consegue mudar essa história, porque era um cara que estava procurando a razão da vida, né? E para mim estava bem longe, porque aquela cena não tinha Deus, não tinha nada, não tinha consciência de, né? Não, cara, mas assim, você tá muito rápido, Jesus mano. Cristo e tudo Eu ia mais. chegar aí. Porque assim, calma. O relato de todo mundo que eu vejo falando, isso é assim, independente da religião, vamos falar nem de religiosidade, cara. Independente de tudo. Todo mundo fala do vazio existencial que acomete, às vezes, jovem e tal. E uma coisa que todo mundo fala também, isso eu vi em várias religiões, vários relatos, é que até se virar papo de crente chato, me desculpem, mas é real, porque eu falo abertamente com o Danilo sobre tudo, esse cara já me ajudou. Aqui não tem papo de crente, aqui tem várias fatos, vezes. entende? É um bate-papo. Aqui é fato, entende? Isso, e eu sempre ouvi uma coisa, cara, que todo mundo tem um espaço dentro dele que é do tamanho de Deus e aquilo vai ser preenchido por ele. E a gente reconhece aquilo uma hora ou outra, ou na dor, ou pela felicidade enorme. A gente reconhece aquilo, qual que é a nossa essência, para que a gente veio. E o Danilo, a gente teve essa época, ele separou, depois ele vai contar como ele foi. Eu encontrei ele um dia, eu vim fazer um programa. Um belo dia, assim. Não, eu tinha mudado para São Paulo com Anti-Heróis, a gente estava bem lá, lançando o CD. A gente voltou para divulgar na cultura aqui da região. Eu saio e vejo um cara de hábito marrom com um quadro na mão e não conheci. Ele falou, ô Dundum, olhei, cocoroco careca. O que aconteceu? Que esse careca ao contrário aí? Para mim, só falaram para ele que ele estava saindo da cidade. Eu comecei a conversar com ele, mano, e eu sentei do lado dele, acho que foi o único, porque estava o Ivan, estava todo mundo. Fiquei sentado com você um tempão, que daí naquele dia eu vi nele uma coisa totalmente diferente. Falei, o cara estava em paz, estava calmo. E o Danilo até hoje é difícil ficar calmo, parado, sem falar, sem estar fazendo alguma coisa. E aquele dia ele estava. Estava com um quadro que era um trem. Acho que está até na casa da sua mãe. É verdade. Acho que tinha levado para uma exposição. Foi, levado para uma exposição, você foi divulgar. Ali que eu vi que virou uma chavinha. E nesse mesmo dia eu fui no Saulo, ele falou que você ia passar na casa dele. Então, assim, quem conheceu o Danilo antes, quem conheceu o Danilo depois e conhece hoje, sabe muito bem a montanha-russa que esse cara andou. Então, o que acontece na vida é que as pessoas imaginam a gente, né? Mas, assim,
compreender, entender, assim, é só nesse momento, a hora que você pega, partilha, né, da sua história, dos fatos, né? Eu falo de religião, eu falo de Jesus Cristo em qualquer lugar e para todos, né? A maioria dos meus amigos nem católicos são, né? O meu melhor amigo aí falecido, que era o Beto Tedesco, ele era ateu. Sim. Então, pô, a gente sentava na mesa de bar para ficar falando de Jesus, falando de igreja, todo dia falando de igreja. Com respeito o cara é total, teu. debatendo. O cara é teu, Mas o cara tem debatendo. absurdo, O cara tinha um conhecimento Pô, é. Betão Tedesco. Sensacional. Então, é um cara educado, sabe? Um cara que senta na mesa, assim, para agregar, né? Então, eu quero saber daquilo, da tua experiência, o porquê que você pensa assim, qual que são as suas opiniões sobre isso, sobre aquilo e tal, e vamos compartilhar a informação, né? É como deveria ser tudo, assim, né? Exato. Sem discussão, Não é porque sem você não concorda que você não vai ignorância, conversar, assim, né? Debater realmente. de uma maneira sadia sobre assuntos que eu posso não concordar e você Pois é. Mas a gente Mas pode assim, conversar. eu falo isso tudo porque a minha vida são fatos, sabe? Não é uma coisa que eu estudei, é uma coisa que fui lá e experimentei. Experimentei o lado A, o lado B, o lado C da vida, o lado D, né? Eu experimentei tudo, cara. Muita coisa assim. Olha, se eu fosse morrer amanhã, o que você precisa fazer, né? O que ainda falta para você fazer na vida? Só morrer, cara, porque... Pelo amor de Deus, cara, é muita coisa louca assim que já passei nessa vida aqui para chegar até aqui hoje, né? Mas então, falando do início de tudo. No início de tudo, na verdade, ninguém sabe muito dessa história, né? Mas assim, aconteceu por causa de uma garota, cara. Eu estava no Barbarense, era carnaval, e eu estava de sobretudo, eu estava com sobretudo, bermuda, era um carnaval, né? Então eu fui meio assim, fantasiado, mas sempre defendendo aquela causa punk da vida, né? Então eu fiz uma camiseta da Anarquia, eu mesmo desenhava minhas camisetas, né? Fiz uma camiseta do Rádio Esporão, depois fiz uma da Anarquia, eu coloquei a camiseta da Anarquia, raspei a cabeça e fui no carnaval. Encontrei uma garota lá, nossa, eu fiquei gostando muito dessa menina, cara. Só que daí, pô, ela gostou muito de mim, porque ela viu aquela imagem, ela achou, nossa, o cara é muito doido. E atitude, né? Atitude. O cara é muito doido, né? Chegar assim no carnaval, estilo punk. Apaixonou, e tal, né? Apaixonou. Aí eu falei, pronto. Aí no outro dia a gente se encontrou, ela descobriu que eu era careta. A menina era muito doida, cara. Caiu toda aquela... A menina era doida assim, né? Pode falar. Doida de ignorante. Entendi, Porque doida não tinha nada. Mas, assim, na época ela tinha essas ideias, era satanista, menina. Entendi. E queria se Ela envolver adotava mais na coisa mais, assim... Queria fazer parte de um grupo da obscuro. coisa mais obscura da atenção. vida. E ela viu que eu era careta, não fumava, não usava droga, não era nada. E ela começou a tirar eu, assim, sabe? Ela começou a cancelar eu. Entendi. E Cancelar eu tentando hoje. ficar com ela e tal. Teve um dia que eu fui no pub do Rubinho, ela estava lá, sentada com o pessoal do... que tinha o pub do Rubinho e depois tinha um outro... negócio de vinho do lado da adega? Não. Embaixo tinha um rolê de rock, que era da família lá. Você entrava no fundo. Bom. Mas então, ela estava conversando com um amigo lá, aí estava cheio de garrafa na mesa e tal. Ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, isso aqui é público, cara, né? Mas eu estava insistindo em ter uma relação com ela, ter um contato com ela. E ela pegou e falou assim, não quero que você fique aqui. Aí eu peguei, dei uma porrada na mesa, assim, joguei tudo que era garrafa para a parede. Aí o Rubinho veio, falou, tá acontecendo aí, não sei o que tem, né? Aquele tamanhinho assim, eu falei assim, calma, cara, que eu tô indo embora. Se quiser eu pago essas garrafas aí. Aí eu fui embora, fiquei encanado. Falei assim, nossa, a menina vai se arrepender, cara. Aí Você levou como uma meta, né? Cara, daí eu falei, nossa, aí foi a cagada da vida, né? Que daí eu peguei e fiquei maluco, né, cara? Aí comecei a usar droga, aí comecei a vender droga, entendeu? Tudo isso por causa da mina. Nossa, eu falei, eu vou montar Assim, uma foi o banda, start, né? vou subir num palco, essa menina vai se arrepender pra caraca, meu. Aí eu... Viu? Mas você nem comeu a mina. Não, fiz nada com ela. Chonou na mina eu fiquei encanado por isso, sabe? Desse cancelamento. Ainda bem que não fui eu que fiz essa pergunta, mas tava aqui, ó. Sabe desse cancelamento? Sei. Aí eu fiquei encanado com isso, esse cancelamento. Aí eu fiquei maluco. Aí quando a gente foi tocar no Viena, ela tava lá com o namoradinho dela, né? Aí ela pegou e se arrependeu lá. Porque eu tava muito doido no palco, né? E ela queria esse doido, né? E ela via ela viu lá na rua, com droga na rua e tudo mais. Aí, por fim, ali eu falei assim, pô, eu desencanei, cara.
do que eu queria eu já fiz aí, tá? Se arrependeu. Agora nunca mais vai lembrar de mim. Só que daí eu peguei e entrei nessa vida aí, né, cara? Obscura aí, dessas ideias paranoicas do rock.